Você, terapeuta, já teve alguma situação de desentendimento com outro terapeuta que culminou na tua saída de um processo terapêutico de uma criança que você gostava muito? Então, sensível, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês a respeito desse tema tão significativo que é a relação terapêutica entre terapeutas. Frequentemente, essa relação, ela é nutritiva para o processo de desenvolvimento da criança quando nós temos habilidades emocionais e também habilidades com outro profissional que alinhe as afinidades e também alinhe aos objetivos de tratamento da criança. Este é um tema muito sensível que frequentemente evitamos de discutir com outros profissionais, mas ele é extremamente significativo para garantir que a sua criança desenvolva do jeito que você espera. Se você deseja saber mais sobre esse tema, nós temos um vídeo completo, é só clicar no link da bio no canal Intra-Human e assistir esse conteúdo que pode trazer muitos esclarecimentos para este processo. Olá, comunidade do canal Intra-Human. Hoje estou aqui para falar um pouco com os terapeutas. Hoje eu gostaria de conversar especialmente com vocês, independente de que área você seja e como você atue. Eu gostaria muito de ter essa troca contigo hoje. E por que, Juliana, você está falando assim comigo desta forma? Está me intimidando? Não, na verdade eu estou chamando luz para o seu conhecimento a respeito da relação terapêutica entre terapeutas. Frequentemente nós temos casos clínicos de crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento que requer uma equipe multidisciplinar. E muito frequentemente nós vemos questões muito sensíveis que acontecem nesse processo que já é muito estressante para uma família, por exemplo, e até mesmo para a própria criança, que às vezes tem até 5, 6, até 10, 12 profissionais no caso clínico. Já parou para pensar o impacto de uma desarmonia entre profissionais na resposta terapêutica da criança ou no resultado da intervenção? Pois é, frequentemente a gente subestima o potencial de um contexto harmônico para potencializar o desenvolvimento infantil. Frequentemente a gente acha que isso é besteira, né? Imagina, não gosto daquele profissional, não gostei daquela conduta, briga, não vai, não faz, e não vê que aquilo está afetando o processo de confiança daquela família, ou muitas vezes de confiança da própria criança com relação a você. Ela muda alguns comportamentos, aí ela tem algumas crises no seu ambiente clínico e você vai lá e fala, manejo, vamos fazer estratégias para a redução de comportamentos inapropriados. Mas peraí, você parou para avaliar toda a situação? O que é que está acontecendo nessa realidade? De repente, você pode ficar bastante surpreso que o que está impactando pode ser esse relacionamento entre você e o TO, por exemplo, ou algum outro profissional de uma outra área que não é a sua, que pode estar conflitando e tendo divergências impactando o desenvolvimento daquela criança. Eu gosto de trazer que nas relações humanas nós precisamos desenvolver habilidades emocionais, de soft skills, habilidades de inteligência emocional, de comunicação, para que a gente possa construir ambientes harmônicos nessas relações. Porque apesar da gente não conseguir objetivamente ver com tanta clareza o efeito desse tipo de interação no impacto do desenvolvimento da criança, ele acontece de forma muito significativa. Porque muitas vezes a disputa entre profissionais traz um estresse ainda maior para aquela família que já sofre com tantas demandas e dificuldades no seu processo de vida. Muitas vezes essa disputa de quem está certo, quem está errado, é o que mina muitas vezes o processo terapêutico daquela criança, causa desgaste para todo mundo e todo mundo sai exausto no final do dia. Tá, Juliana, então eu tenho que dizer amém para todo mundo porque eu não quero criar conflitos. Não foi isso que eu te disse. O que eu estou querendo dizer é que você pode sim desenvolver habilidades de autorregulação emocional e usar estratégias de comunicação, por exemplo, não violenta, para atingir os seus objetivos e conseguir achar uma harmonia nesse entendimento. Parta do princípio que você tem que dar o mesmo respeito que você quer receber. E se você faz isso dessa forma e se mostra a sua boa vontade, o seu não julgamento, frequentemente a tendência é que o outro também se abra para esse elo de confiança que abre entre vocês. E é esse elo de confiança que promove o melhor desenvolvimento para todos e não somente para aquela criança em intervenção. Sobretudo para você e o profissional, porque de repente você nem percebeu, mas você tem um grande aliado. De repente, nessa troca, nessa discussão, vocês descobrem afinidades comuns e como potencializar trabalhos coletivamente. Eu sempre encontrei pessoas muito interessantes no meu caminho e fiz grandes amizades nesse processo de discussão, porque a troca é muito rica. Imaginar que o outro tem a sua expertise, o seu saber, o seu conhecimento, a sua experiência e que isso vai agregar ao seu processo de entendimento daquela criança ou do funcionamento humano naquela área específica que você
não domina, isso é muito rico como experiência. E muitas vezes nós nos fechamos porque nós temos receios de uma competição, nós temos receios de poder perder o nosso espaço. E eu falo que existe espaço para todos. Não existe nenhum ser humano que é igual, nem mesmo gêmeos univitelínicos. Você perceber, existem até uma certa diferença entre eles mesmo partilhando características genéticas. Então, o meu ponto aqui é trazer essa consciência para você que você é único, assim como o seu colega é único. E mesmo que vocês façam exatamente as mesmas coisas, as mesmas formações, nos mesmos lugares e trabalhem com o mesmo público, eu tenho certeza que vocês fazem trabalhos absolutamente diferentes, mesmo usando a mesma metodologia. Então, sabendo disso, o mais importante é a gente olhar para isso com esse olhar de construção, promovendo melhores relações que são, inclusive, benéficas para o seu meio profissional. Networking é algo que já tem ciência também mostrando o impacto no desenvolvimento pessoal e o impacto no desenvolvimento profissional, financeiro, melhoria de vida. E aí, quando você começa a construir melhores elos de confiança entre profissionais, você está ampliando a sua rede de networking, ampliando o seu potencial de trabalho, inclusive. Muitas vezes a gente não olha por esses aspectos e se fecha num ambiente sem partilhar as experiências, com receio que aquele profissional vai copiar, vai fazer. E não é assim que funciona. Nós somos únicos, nós temos nossas próprias habilidades. E quando a gente consegue canalizar isso de forma positiva, bem integrada e orquestrada, milagres acontecem no desenvolvimento humano. Então, este é o convite que eu gostaria de fazer para vocês hoje, justamente porque frequentemente é algo que a gente vê muito comumente acontecendo em todos os contextos terapêuticos. As disputas profissionais, as disputas por metodologias, as disputas por espaço com a família, ou até um certo vínculo com a família. Às vezes tem profissional que fica com ciúme do outro profissional que tem mais contato com a família e isso gera um atrito. Isso é uma forma infantil de ver a situação. Lembre-se que nós somos adultos dessa relação e nós temos que promover comportamentos que são mais adultos. Uma boa inteligência emocional é o que difere um adulto de uma criança, por exemplo. Por isso que nós temos que amadurecer como sociedade para que a gente possa olhar as pessoas com o respeito que é necessário, que você também gostaria de receber, mas também visando promover aquele serviço que você oferece com tanto carinho para uma criança que você ama tanto. Lembre-se da criança quando algo lhe vier. Quando algo te desagradar de alguma forma, pense na criança. Pense que ela é o maior beneficiado disso tudo. E às vezes você pode estar fixo numa ideia em algum aspecto da sua intervenção que muitas vezes o outro tem um ponto importante que você não está vendo, que talvez aquilo que ele falaria traria para você uma ampla visão e teria uma melhor oportunidade de oferecer uma outra estratégia, uma outra forma de lidar que facilitaria para todo mundo. Mas muitas vezes nós escolhemos o ranço, a briga, a maledicência, o falatório e isso destrói qualquer contexto. Porque lembre-se, o contexto molda o comportamento humano e os seres humanos são os protagonistas dos contextos e está no nosso poder de decisão escolher qual comportamento iremos tocar adiante, certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aqueles que podem se beneficiar e se inscreve no canal para outros conteúdos que nós estamos frequentemente nutrindo o nosso canal com conteúdos significativos, relevantes para o processo de desenvolvimento humano de forma geral, do desenvolvimento infantil, dos transtornos do neurodesenvolvimento e também dos aspectos da alimentação e dos transtornos alimentares. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e até breve.